Muita gente acompanha o meu canal ao longo de todos esses anos por causa da curiosidade sobre a vida no Canadá. E de fato eu recebo muitos e-mails e mensagens no Facebook, DM no Twitter, todas as formas que as pessoas têm de entrar em contato comigo. Elas me mandam perguntas sobre morar no Canadá, sobre o processo de imigração, como é que é a burocracia, se é difícil, se é fácil e tal. Então, já que vocês têm muita curiosidade sobre isso, eu fiz uma parceria com a Go North, que é uma empresa brasileira, mas localizada em Vancouver, que se especializa nos trâmites de imigração. Eles fazem consultoria para pessoas que querem imigrar. Você está com vontade de migrar, você tem esse sonho há muito tempo e não sabe por onde começar, eles são a melhor pessoa com quem conversar. Agora, olha a curiosidade, e talvez não seja tão curiosidade assim, porque easy nobre, coisas não saindo exatamente como planejados, é meio que um padrão aqui no meu canal. A ideia original do pessoal da Go North é que eu fosse para Vancouver para entrevistar o Edson Gomes Cardoso Santos, que vocês talvez conheçam melhor pelo nome artístico dele, o Jacaré do El Chan, do Turma do Didi. Ele está no momento morando em Vancouver, ele tem uma parceria com o pessoal da Go North, e eles acharam que seria um vídeo interessante fazer uma entrevista com o cara, tanto porque ele é alguém que esteve presente nas nossas infâncias coletivas ali nos anos 90, e porque seria interessante ouvir as experiências dele morando aqui no Canadá. Infelizmente, por motivos que eu não sei explicar, a filmagem se perdeu aqui, essa câmera me sacaneou e eu perdi os vídeos dessa entrevista com o Jacaré, infelizmente. Mas eu fiz vários outros vídeos com o pessoal da Go North, respondendo várias perguntas que vocês me fazem constantemente. Esse aqui é o primeiro vídeo dessa série, eu espero que vocês curtam, vamos ver. Então, pessoal, eu tô aqui com a Renata da Go North, que foi a empresa de consultoria de imigração que me trouxe aqui para Vancouver para fazer entrevista com o Jacaré, que tá aqui atrás. Eu, gente, tô aqui. E eles me trouxeram aqui porque eles queriam conversar sobre várias coisas relativas a processo de imigração para o Canadá. Muitos de vocês que acompanham o meu canal me perguntam com frequência, me mandam e-mails, DMs e mensagens no Twitter. Onde as pessoas conseguem me alcançar, eles me perguntam sobre imigração. Então não tem melhor forma de responder algumas dessas perguntas do que vindo falar com o pessoal que trabalha com uma empresa de consultoria de imigração. Então, Renata, me fala um pouco sobre a Go North. Bom, a Go North começou, eu acho que aproximadamente há uns 8 anos atrás, quando eu estava no processo de imigração para o Canadá. Eu criei um blog, esse blog era pessoal, na qual eu batia papo sobre o meu processo de imigração e eu compartilhava coisas da minha vida. Acabou que o processo foi aprovado e as pessoas continuaram mandando mensagens. Você vê como é isso? Eu não sou youtuber, eu não tenho milhares de seguidores, mas as pessoas que entravam em contato com o blog perguntavam. Eu sempre queria ajudar, mas eu não tinha o conhecimento para isso. Até que há 2 anos atrás eu resolvi fazer o curso de consultoria de imigração. Então eu estudei, me formei, tirei a licença e comecei a trabalhar com vistos e imigração, aqui em Vancouver. Aqui em Vancouver. Você sempre operou em Vancouver? Sempre em Vancouver, assim, a gente tem pessoas, representantes que passam clientes pra gente do Brasil pra cá, mas o escritório está em Vancouver. Entendi. Então, qual é mais ou menos o perfil das pessoas que vêm à Go North procurando ajuda para a imigração? Então, tem pessoas de diferentes perfis. A gente não pode dizer que é um determinado tipo de pessoa, são pessoas diferentes, por exemplo, famílias, a gente está recebendo muitas famílias que estão querendo sair do Brasil e migrar para o Canadá, tem muitos jovens, pessoas recém-formadas, estudantes que estão querendo continuar os estudos aqui no Canadá, então assim, tem diferentes tipos de gente. Entendi. Quanto tempo demora mais ou menos um processo de imigração? Porque vocês fazem isso o dia inteiro aqui, então vocês têm uma visão uma macro visão. Quanto tempo mais ou menos demora? Quando eu fiz o meu processo de imigração em 2008, demorou quase 3 anos. 3 anos. Mas hoje em dia não. Hoje em dia com o Express Entry em 6 meses as pessoas... 6 meses? 6 meses. Mas assim, tem que ser elegível, entendeu? Sim, não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Então assim, quem é que é elegível? Uma pessoa que fala inglês fluentemente, que tem um nível educacional alto. Faz a lista aí. Um nível de educação alto, que não seja uma pessoa com idade muito avançada. Ok. Sabe o que me perguntam direto? Se o cara, ele é filho ou neto de italianos, europeu de algum tipo, isso facilita, isso complica, é irrelevante? Não, como é irrelevante. Para o processo de imigração é relevante. Na verdade, o cara tem que falar inglês avançado, certo? E ter nível educacional, experiência profissional, idade não muito avançada. São esses fatores. Certo. Tem um sistema de pontos, né? Em uma das categorias de imigração, a pessoa tem que basicamente tem uma listinha de coisas e cada coisa conta um ponto. E aí se ela preenche todos esses requisitos, como é que funciona mais ou menos? É mais rápido ou então ela tem que voltar vamos voltando assim. Para você qualificar para o Express Entry, que são os 6 meses do processo... Que é o que eu imagino que as pessoas quando viram 6 meses Você tem que ter nível de inglês
experiência profissional, escolaridade avançada e não ser uma pessoa com idade muito avançada. Então tem esses fatores, aí tem outras coisas complementares. Se você tem um convite da província, se você tem um parente, você ganha pontos. Se você fala os dois idiomas oficiais, que no caso é inglês e francês, você vai ganhar mais pontos ainda. Então, cada uma dessa categoria tem uma pontuação diferente, certo? Tem pessoas jovens que já conseguem, com inglês avançado, já qualificar e entrar no Express Entry em 6 meses. Tem pessoas que não qualificam. E o que acontece com essas pessoas? Elas têm a opção dos programas provinciais. Que é pra quê? Você tem parente em Calgary, né? E sua família está em Calgary. Isso. Então, se no caso você não tivesse residência, mas se tivesse seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, você poderia ganhar pontos com isso e aplicar diretamente para Calgary se você tivesse uma oferta de emprego. Entendi. Entendeu? Cria um vínculo com aquela província, você ganha a pontuação da província. Então você pega a pontuação da província, se você qualificar para o Express Entry, você joga para o Express Entry e daí você vem para cá como imigrante. Entendi. Uma coisa que você falou aí da questão da província e oferta de emprego, uma pergunta que também me fazem com uma frequência absurda, e eu acho que é porque várias matérias jornalísticas que falam sobre isso de uma forma muito por cima deixam as pessoas com mais dúvidas do que respostas. Sobre a questão, é uma pergunta que normalmente eu ouço direto, sobre o Canadá está procurando brasileiros especificamente, assim que se passa nas matérias de jornal. O que você tem a falar sobre isso? Não, o Canadá não está procurando exatamente brasileiros. O Canadá é um país jovem que está com o mercado em crescimento, ele precisa de pessoas jovens que venham para cá para enriquecer o mercado de trabalho, para trazer mão de obra, mas eles não querem qualquer pessoa, eles querem pessoas capacitadas e qualificadas, entendeu? Pessoas que falem o idioma do país, seja o francês, ou seja o inglês, ou seja os dois. Então, assim, o Canadá está de portas abertas para imigrante? Tá, mas não é qualquer tipo de imigrante. É aquele que venha acrescentar o país. E não especificamente brasileiro, como essas matérias às vezes fazem parecer. Não né? especificamente brasileiro. Aqui tem muito, principalmente você deve ter visto aqui em Vancouver, muitos orientais, né? Sim. Muitos chineses, muitos indianos. Tem pessoas de diversas partes do mundo, tem muito europeu que vem para cá também. Entendi. É uma coisa que eu sempre imaginei que Vancouver especificamente por causa talvez da proximidade geográfica daquele lado da Ásia. Né? Então a gente tem bastante imigrantes asiáticos, por exemplo, também em Calgary, né? Mas em Vancouver tem uma concentração muito maior, sempre imaginei, talvez por causa disso. Você falou da questão de emprego, né? Existe uma área, outra pergunta que me fazem com frequência, existe uma área de mercado, de trabalho, que você vê como oferecendo mais oportunidades de vagas do que outras, né? O pessoal, por exemplo, que me acompanha, muitos trabalham com a tecnologia da informação. Por exemplo, tem muitos profissionais de saúde que me acompanham também. O que você tem a falar em relação a essa questão de áreas específicas de trabalho, que você vê demanda maior do que outras, que poderiam resultar numa imigração bem-sucedida para um candidato? Eu não posso falar em relação ao Canadá inteiro, porque o Canadá é Obviamente, grande. Mas em relação, por exemplo, a British Columbia e Ontário, a área de TI está em alta, assim, está em demanda, mas não é TI, assim, qualquer pessoa que faça TI. Tem que ser aquele cara que tem experiência profissional na área realmente. Que tem um currículo, tem que se destacar, que tem um currículo muito bom, ele tem chance de conseguir uma oferta de emprego, sim. É difícil quando a pessoa está no Brasil. Se, por exemplo, ele vem para cá com a esposa estudando e ele vem trabalhando, ele vai conseguir entrar no mercado de trabalho e provavelmente ele vai qualificar para programa provincial. A área de saúde é mais complicada, porque vai precisar da validação do diploma. Então, assim, isso é bem complicado. É uma área super regulada, então regulado. Você não pode só chegar aqui com um diploma brasileiro e já começar a exercer. A área de saúde é uma área complicada para validação, não é impossível. Eu tenho uma amiga mesmo que acabou de tirar a validação dela como dentista, tá ganhando super bem. Imagino. Eu acabei de botar aparelho, o pessoal que me acompanha sabe, isso aqui não foi barato não, Kate. Foi caro. Valeu a pena, mas foi caro. Esses caras ganham dinheiro. Para a área de saúde é um pouco mais complicado, não é impossível. É uma questão só da pessoa ter determinação para fazer. Em inglês avançado. Que é algo que eu acho que é um pré-requisito. Se o seu plano é emigrar para outro país, isso aí você vai ter que ter esse perfil de alguém que não vê uma dificuldade e simplesmente desiste. Você vai ter que ter uma certa gana. Você mencionou a questão do inglês e francês, outra pergunta que me fazem frequentemente, né? O pessoal que me acompanha sabe que eu não falo inglês, ou então pelo menos suspeito porque eu nunca mencionei nada sobre francês, né? Eu troquei, não foi? Eu troquei. Eu já ia chamar você de mentiroso. Como assim você não fala inglês? Não, francês. Quem me acompanha sabe que eu não falo francês. Eu pelo menos suponho, porque eu nunca mencionei nada de francês e tal. E eles me perguntam muito, Izzy, eu falo inglês, né? Tipo, fiz curso, cresci jogando jogo de videogame em inglês, assistindo filme, você conhece, né? O perfil do cara que tem acesso a esse tipo de mídia, acaba absorvendo bastante por osmose mesmo e se sente confiante pra... já tem pelo menos um alicerce da língua. Mas às vezes ele pensa, eu sei que o Canadá tem 2 línguas oficiais, né? O francês também. Embora não seja tão relevante na cultura, a gente que mora aqui pro lado do oeste, né? Para quem mora ali pro lado de Quebec, que é onde se fala francês
você ouve mais, né? Você vê mais de forma mais relevante na cultura. Aqui é um pouco mais, quanto mais você se afasta daquele lado do país, menos francês você ouve e, consequentemente, pelo menos essa sempre foi a minha visão, se torna um pouco menos importante. O que você tem a dizer para um possível candidato de imigração sobre essa questão da preocupação com a língua francesa? Se você quer vir para a parte inglesa do Canadá, no meu caso eu moro em British Columbia, eu não preciso falar francês, mas para exercer cargos públicos aqui, geralmente ele pede as duas línguas e você vai perder para um candidato que fala as duas línguas. Verdade. Eu tenho interesse em falar francês, eu acho importante, porque dependendo do cargo que você vai exercer, eles vão pedir isso. Se você, por exemplo, vai trabalhar na parte de imigração, definitivamente, né? Eles vão pedir o francês. Eu imagino. Então, para trabalhar no aeroporto, vamos supor, na segurança do aeroporto, na parte tipo, como se fosse Polícia Federal do Brasil, você vai precisar do francês. Certamente. Inclusive, uma coisa, aeroporto é um bom exemplo. Eles, particularmente essa questão de viagem em indústria de hospitalidade, você vê, você chega no aeroporto, eles sempre falam o inglês e o francês. E você percebe que tem um gradiente do domínio daquela pessoa do francês, né? Eu imagino que quando você vai para o outro lado do país, na parte francesa, que se diz do Canadá, isso é um pouco mais perceptível. Mas mesmo assim, como a Renata falou, se você tem isso no seu currículo, particularmente se você está visando essa área de hospitalidade, essa questão de trabalhar com agências governamentais, né? Eles sempre colocam em postagens de emprego do governo. Renata, me fala o seguinte, imagina que o cara, ele tem os meios, como eu falei, muitas pessoas que me acompanham, as mensagens que eu recebo, esse é o perfil que eu tenho na cabeça, o cara que já juntou uma grana, tem a vontade, já está bem planejado, mas ele não sabe o próximo passo. Então, a imigração, né, tá aqui o processo de imigração, tá aqui a papelada e tal, parece um pouco intimidante. E existe uma alternativa de como você conhecer o país para, tipo, os primeiros passos em direção a uma imigração para o país? Aquela dessa, muita gente faz viagem exploratória, né? Que vem aqui no Canadá, passeio para conhecer, sondar, ver como é que é o mercado de trabalho, conversar com as pessoas. Isso é interessante, mas nem todo mundo está disposto a investir dinheiro para isso, né? Uhum. Você pode pesquisar, Izzy, você vai ver que existem diferentes processos de imigração. Existem diferentes processos nas províncias, existem processos de imigração para pessoas que têm oferta de emprego, processos de imigração para quem está fora do Canadá, mais qualifica para o Express Entry. Uhum. Existem diferentes formas para você vir para o Canadá, mas tem gente que não qualifica nenhuma dessas, que é aquele cara que tem um inglês intermediário. Ele precisa fazer um upgrade ainda para poder. Ele precisa fazer um upgrade, ele precisa estudar um pouco mais, ele precisa aperfeiçoar o idioma, seja o inglês ou o francês, e para isso é necessário que ele venha para cá como estudante. Certo. Então aí a gente deixa o projeto de imigração de lado por um tempo, a pessoa vem para cá para estudar, passa um tempo aqui no Canadá, 1 ou 2 anos, e aí provavelmente no final desse período ele já vai estar com a pontuação maior e já vai estar qualificando para os programas provinciais. E vocês também fazem essa... A gente faz os programas provinciais, a gente só não faz Quebec e... Quebec é um universo à parte. Você vai perceber, quando você trabalha com essa questão de business, essa questão legal do Canadá e tal, até concurso. Você vê a letrinha miúda e é sempre assim, excluindo os habitantes de Quebec. Quebec é um país dentro do Canadá. Basicamente. Basicamente é um país dentro do Canadá. Ou pelo menos eles queriam muito que fosse, mas ainda não chegaram lá. Mas sempre teve essa discussão do Quebec se separar do Canadá. Então, basicamente, se o cara tem essa vontade, mas ele está ainda em déficit, digamos, em algumas dessas categorias que ele está precisando melhorar, uma delas, digamos, o aprendizado do inglês, e não tem forma melhor de aprender inglês do que imersão, né? Então a GoNorth também pode facilitar o cara tirar um visto para vir aqui fazer o que você definiu como uma viagem exploratória. Um visto estudante, ou visto turista para vir aqui conhecer, e a gente pode ajudar nesse processo de vistos. Então, gente, eu vou colocar o link do pessoal da GoNorth aqui na descrição, se você tem curiosidade, se você é uma das pessoas que passaram anos me fazendo perguntas sobre como imigrar, esse link eu acho que vai ser muito interessante para você. É isso aí, gente, eu tô ficando por aqui e até a próxima.